Pais amados e amadas do Senhor Jesus, aqui vos fala pastor Glaudinei Lima, pastor do campo da Assembleia de Deus de Paulo Ramos, Maranhão, em Vitorino Freire, sob os cuidados do pastor presidente Valdir Lopes, trazendo mais aquela palavra viva, vinda do coração do Altíssimo para o meu e para o seu coração. Observando fixamente aqui os olhos na Sagrada Escritura, capítulo 2 de Romanos, versículo de número 28, que diz assim: Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aleluia. Que palavra extraordinária. Palavra magnífica. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito. Às vezes, quando pensamos em povo da promessa, paira muitas dúvidas no coração de muitas pessoas, pensando assim: não, Deus escolheu o judeu como o povo da promessa, então ele vai salvar só o judeu e os demais povos. Bem, a tônica dessa palavra não é bem parar para pensar somente nisso, não. Realmente Deus escolheu um povo para ser o seu povo. E ele escolheu o povo que, depois de muitos processos, passou a ser chamado de judeu. De primeiro era chamado hebreu, mas chegou a ser chamado de judeu. Quando Paulo nasceu, eles já eram chamados judeus. Como Paulo escreveu essa passagem, ele tinha que usar essa nomenclatura. Mas o mais importante de tudo isso é que os judeus, eles foram escolhidos como povo da promessa. Mas os reis de Israel, por exemplo, pouquíssimos deles conseguiram conduzir o judeu na presença de Deus. Quando eles foram libertos do Egito, eles já tiveram todo aquele processo de passar um tempo no deserto, e lá eles murmuravam, lá eles falavam coisas terríveis, chamavam Moisés, sempre dizendo: Moisés, queremos voltar para o Egito, estamos com saudade disso, daquilo lá do Egito, trouxe a gente para esse deserto para morrer. Isso causou muitos problemas para eles, muitos caíram, muitos morreram, durante a caminhada no deserto. E Deus deu-lhes a lei. Paulo questiona em Romanos capítulo 2, a partir do verso 17, é importante que você leia todo o contexto do versículo 28. Paulo questiona eles, dizendo: você leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se de Deus, você conhece a vontade de Deus, aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Aí Paulo questiona: e então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, não furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Ele diz: como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Porque os judeus, pela Bíblia, a gente percebe, os reis principalmente, eles não conseguiram conduzir Israel. Israel exigia que fossem construídos altares nos altos para servir outros deuses e coisas dessa natureza. Muitos deles conseguiram estipar da cidade, das casas, a idolatria, mas sobre os montes tinham altares, eles iam para lá adorar. Então isso é muito tremendo. E aí Deus olha lá das alturas e percebe que o povo escolhido por ele não o recebera como ele gostaria de ter sido recebido. Aí tem aquela passagem tão conhecida por nós, que diz que ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, diz algumas versões, outros diz a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Isso é muito tremendo, irmãos. Na lei, ou nos tempos passados dos profetas, dos reis, Deus havia escolhido realmente um povo. Mas quando Cristo vem e instala a graça, ele traz esse novo ensino, essa nova bênção
Agora, judeu não é só aquele que é circuncidado fisicamente, ou aquele que guarda a lei escrita, a letra. Não. Ele deixa muito claro. Judeu é quem o é interiormente. Aquele que permitiu que a circuncisão não fosse feita só na carne, mas pelo Espírito no coração. O Espírito vem, entra na vida do ser humano, corta todas as amarras do pecado que estão ali no seu ser, no seu interior, no seu coração, no seu ser interior. E agora essa pessoa pode livremente servir ao Senhor, que a Bíblia diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Isso, de fato, para Deus é ser judeu. Quando Deus olha lá das alturas, ele não olha mais só o judeu fisicamente como o povo da promessa. Todos quantos receberam Jesus Cristo como Salvador da sua vida, ele olha lá das alturas e ele diz: eis aí o povo da promessa. Aleluia, aleluia. Então você que na sua mente pensava, Deus instituiu um povo da promessa, o judeu, e só ele tem salvação, tire isso da sua mente, porque agora judeu não é quem o é meramente exteriormente, circuncidado, né? Meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é aquela que é operada no coração pelo Espírito. E como Paulo designa, não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Você que serve ao Senhor Jesus, você que abriu seu coração para Ele, toda a sua vida é dele. Aleluia. Mesmo que os homens lancem palavras de maldição contra você, mesmo que os homens te desprezem, mas o verdadeiro louvor que vem a você é o louvor que é dado por Deus. Deus olha lá das alturas e ele diz: ali está o meu servo, ali está a minha serva, meu instrumento, meu vaso, a pessoa que eu amo, a menina dos meus olhos, que faz parte do meu amor, do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para estes, o louvor não provém de homens, mas de Deus. Que palavra extraordinária, queridos. Que palavra graciosa. Deixe o Espírito Santo operar a verdadeira circuncisão interior no seu coração e viva plenamente como povo de Deus para esse Deus sublime. Que palavra graciosa. Essa é a palavra viva, vinda do coração do Altíssimo para o meu e para o seu coração. E eu sou o pastor Glaudinei Lima, seu amigo, seu servo. Tire um período de oração.